Olá, caro aluno, tudo bom? Hoje vamos ter um dos assuntos mais importantes com relação ao raciocínio lógico. Eu queria começar a nossa aula com uma frase muito interessante que eu costumo dizer que se você não faz nada mais do que lhe é pago, jamais será pago por aquilo que você faz a mais. Então, procure sempre no seu dia a dia dar o máximo de si, independente de você estar tendo ou não um retorno com relação àquilo ali, um retorno aparente, um retorno financeiro, um retorno, mas com certeza você mais na frente será valorizado por aquilo que você faz de diferente. E é isso que eu estou começando a aula para te parabenizar, porque você está fazendo algo diferente. Você está fazendo algo a mais e por isso você no futuro será pago por isso que você está fazendo hoje a mais. Parabéns, hein? Vamos começar então a nossa aula número 8, que vai trabalhar um assunto que eu acho que ele é comum a todos os concursos. Esse assunto dos diagramas lógicos passado é um assunto também importante, mas a continuação dele, a ideia dele, através agora da álgebra das proposições, ela é o que consolida todo esse teu conhecimento e que vai servir para todo tipo de concurso, seja do CESP, seja da Carlos Chagas, seja da ISAF. Então é um assunto extremamente importante e eu acho que talvez algo que quebra um pouquinho alguns paradigmas que você tenha. Então por isso é importante você estar atento, assistir novamente essa aula para poder alavancar essa ideia. Pessoal, esse assunto dos diagramas lógicos, da álgebra das proposições, ela é chamada, às vezes, de outros assuntos. Em vez de ser o nome álgebra das proposições, às vezes é lógica proposicional, álgebra das proposições, análise de proposições, é onde nós vamos ver tabela verdade, é onde nós vamos ver conectivos lógicos. Então, às vezes, alguns editais aparecem nomes diferentes. Álgebra das proposições, lógica proposicional, lógica sentencial, análise de sentenças, pode aparecer conectivos lógicos, pode aparecer tabela verdade. Então ele pode estar trabalhando com uma série de nomes diferentes e aí você pense, nossa, esse assunto não estava no programa que eu vi. Mas gente, depende do autor, depende da organizadora, qual é o nome que ele dá ao conteúdo. Mas não existe uma regra geral. Então eu vou te dizer o quê? Nesse curso você vai estar vendo tudo que faz parte do raciocínio lógico formal. Depois tem outras coisas que são consideradas raciocínio lógico. São questõezinhas de problemas de matemática, que aí eles estão dentro da parte da matemática, né, mas não da lógica formal, ok? Bem, então a álgebra das proposições, ou lógica proposicional, ela trabalha com proposições, com conectivos. Nós já vimos que existe uma coisa chamada de proposição. A proposição, ela é uma afirmação a qual eu posso atribuir um valor lógico, verdadeiro ou falso. E agora nós vamos trabalhar com um conectivo. No caso, eu vou começar pela conjunção, ou conectivo e. Ela trabalha o quê? Exemplo, irei à praia e ao cinema. Eu estou afirmando que quando chegar o final de semana, pode ter certeza, eu vou à praia e vou ao cinema. Eu estou falando que eu vou aos dois lugares. Observe que eu tenho um conectivo e. Esse conectivo e é representado por esse Vzinho de cabeça para baixo. É até parecido com o conjunto interseção. Então esse Vzinho de cabeça para baixo, que é o conjunto interseção, é o conjunto de todo. É quando eu tenho uma proposição e outra proposição, mas que ambas têm que ser verdadeiras. Ou seja, supondo que eu fui à praia e também fui ao cinema, quando eu digo irei à praia e irei ao cinema, eu estou falando a verdade ou estou mentindo? Eu estou falando a verdade. Por quê? Porque eu disse que eu iria à praia e iria ao cinema. E fui aos dois. Então eu falei a verdade. Agora, e se eu digo irei à praia e irei ao cinema, mas eu vou à praia, mas não vou ao cinema, então, conclusão, eu menti. Se eu vou à praia e vou ao cinema, eu falo a verdade. Se eu vou à praia, mas eu não vou ao cinema, eu minto. E se eu não for à praia, eu já menti.
Independente de eu ir ou não ao cinema, eu já menti. Por quê? Porque eu só estarei falando a verdade se eu for a ambos. Se eu for à praia e for ao cinema. Se eu deixar de ir a um ou deixar de ir a outro, eu já menti. E se eu não for aos dois, Pedro? Gente, se você não for aos dois, você também mentiu. Porque eu disse que eu iria à praia e iria ao cinema. Se eu deixar de ir a um ou deixar de ir ao outro, eu já menti. Ok? Vamos em frente. Outro conectivo interessante que é o conectivo ou, que é a chamada disjunção. A disjunção é o ou, mas nós já vimos anteriormente que o ou, ao contrário do que muita gente pensa, o ou ele não é excludente. É tanto que eu botei disjunção não excludente ou não exclusiva. Significa o quê? Irei à praia ou ao cinema. Gente, eu estou afirmando, eu estou prometendo que neste fim de semana eu irei à praia ou ao cinema. Aí o fato é que eu vou à praia e também vou ao cinema. Então, nesse caso, eu estou falando a verdade ou estou mentindo? Eu estou falando a verdade, gente. Por quê? Porque se eu vou à praia e vou ao cinema, eu estou indo a pelo menos um dos lugares. E se eu vou à praia, mas não vou ao cinema, eu estou afirmando que eu iria à praia ou ao cinema. Se eu for à praia, mas não for ao cinema, mentira. Certo? Agora, se eu falar, eu vou à praia e ao cinema, e se eu for à praia, mas não for ao cinema, é mentira. Mas quando eu digo eu vou à praia ou ao cinema, se eu for à praia, mas não for ao cinema, eu falo a verdade. E se eu não for à praia, mas acabar indo ao cinema, eu também estou falando a verdade. Porque eu queria que vocês se ligassem na ideia de que o ou é que pelo menos uma das coisas tem que ser verdade. E não que ou um ou outro vai ser verdade. Então a única maneira de eu estar mentindo é caso eu não vá à praia e não vá ao cinema. Se eu não for à praia e não for ao cinema, aí sim eu vou estar mentindo. Porque eu afirmei que eu iria à praia ou ao cinema. Ou pelo menos um desses lugares tinha que ser verdade. Pelo menos uma dessas afirmações tinha que ser verdade. Irei à praia ou irei ao cinema tinha que ser verdade. Ok? Agora, Pedro, e quando é que somente uma das coisas é verdade? Quando nós usamos o ou seja, a disjunção excludente. A disjunção excludente significa o quê? Que ou eu vou à praia ou eu vou ao cinema. Olha como é que eu vou escrever aqui agora. Ou eu irei à praia ou eu irei ao cinema. Ou um ou outro. Mas nesse caso, não ambos. O símbolo que agora nós vamos usar, o Vzinho simplesinho, é um ou. E quando eu boto esse Vzinho e boto esse tracinho embaixo, é uma maneira de representar o ou. Ou um ou outro, mas não ambos. Então, o fato é, se eu for à praia, certo? Se eu for à praia, mas e também for ao cinema, se eu for aos dois, nesse caso eu estou o quê, gente? Mentindo. Por quê? Porque eu disse, olha, vamos supor que a mãe, o filho prometeu para a mãe, mãe, não se preocupe, eu sei que eu estou saindo demais, esse fim de semana, ou eu vou à praia, ou eu vou ao cinema. Ele está prometendo que ele só vai a um dos lugares, aí ele vai aos dois, então ele mentiu. E se ele for à praia, mas ele realmente não for ao cinema, ele falou a verdade ou ele mentiu? Esse caso ele falou a verdade, porque ele disse que ia somente a um dos lugares. E se ele não vai à praia, mas ele vai ao cinema, nesse caso ele também está falando a verdade, porque ele está indo a somente um dos lugares. Mas a mãe pode até ficar feliz, mas se ele não for a nenhum dos lugares, nesse caso ele também está mentindo, porque ele disse que ia, ou ele iria à praia ou ele iria ao cinema. Ele estava afirmando que só ia a um dos lugares, aí ele não vai a nenhum, mentira. Vai aos dois, mentira. Ele só está falando a verdade se somente uma das afirmações for verdadeira. Muito legal, né, gente? Muito legal mesmo. Vamos afirmar, vamos em frente. Condicional. Gente, o condicional, esse daí é fundamental. É fundamental entender a ideia do condicional. Quando eu afirmo que eu estou prometendo que se eu receber dinheiro, então eu viajo. Gente, quando eu prometo, se eu receber, vamos supor que uma turma de amigos vai viajar, aí eu prometo o seguinte, olha,
Gente, se eu receber dinheiro até sexta-feira, eu viajo com vocês. O que ele está prometendo? Que se ele receber o dinheiro, ele viaja. Aí o fato é que ele recebeu o dinheiro, tá certo? O fato é que ele recebeu o dinheiro. Se ele recebeu o dinheiro e viajou, ele falou a verdade ou ele mentiu? Ele falou a verdade, porque ele prometeu, olha, confia em mim, se eu receber dinheiro, eu viajo. Aí ele de fato recebe e ele de fato viaja. Nesse caso, o que é que acontece? Ele fala a verdade. Agora, vamos supor que ele receba o dinheiro, mas no final das contas acabe não viajando. Ele recebe o dinheiro e diz, pai, sabe de uma coisa, eu não vou viajar não, estou com preguiça e tal. Então, esse caso, ele furou ou não com as pessoas? Furou, porque ele prometeu que se ele recebesse, ele viajava, ele recebe e não viaja, mentira. Eu queria que vocês percebessem que o símbolo do se, então, é uma setinha só de ida. Ou seja, uma setinha para a direita, é uma setinha só de ida. Significa o quê? Que se ele recebe o dinheiro, ele viaja. E se ele não recebe? Se ele não recebe, ele não está prometendo nada. Então, se ele recebe, ele viaja. E se ele não recebe e viaja, ele está falando a verdade. Por quê, Pedro? Porque ele só prometeu que se ele recebesse, ele viajava. E se ele não receber, ele não prometeu nada. Então, se ele não recebe e não viaja, ele também está dizendo a verdade. Gente, isso aí é uma das coisas mais importantes que existem, porque mexe muito com os paradigmas que nós temos. A gente já parte logo da ideia de que o se, então, significa se eu receber, eu tenho que viajar incondicionalmente. Mas, na verdade, não. Eu prometi apenas que se eu recebo, eu viajo. E se eu não recebo? Eu não falei nada. Então, se eu não recebo e viajo, tudo bem. Se eu não recebo e não viajo, tudo bem. Então, se alguém chegar para mim, depois eu não recebi o dinheiro, não viajei, aí um amigo meu me liga, poxa, Pedro, tu falhou com a gente. Eu digo, não, eu não falhei com você. Eu prometi o quê? Que se eu recebesse dinheiro, então eu viajaria. Então significa o quê? Como eu não recebi e não viajei, eu não descumpri com a minha palavra. Essa é a condição que eu estou analisando. Certinho? Vamos avançar. E o bicondicional. Ah, amigo, esse sim é importante. O bicondicional. O bicondicional, como o nome está dizendo, é uma condição dupla. Observe que a seta, ela é uma seta de ida e volta. Eu digo que se e somente se eu receber dinheiro, eu viajo. Eu estou prometendo que se, mas é somente se eu receber dinheiro que eu vou viajar. Então o fato é que eu recebi o dinheiro e viajei. Eu falei a verdade ou eu menti? Eu falei a verdade, porque eu disse que se e somente se eu recebesse eu viajo. Então o fato é que eu não recebi o dinheiro, mas acabei não viajando. Eu recebi e acabei não viajando. Então nesse caso você mentiu. Por quê? Porque se eu recebo e não viajo, mentira. E se eu não recebo e viajo, pessoal? Se eu não recebo e viajo, eu também menti. O que acontece diferente do se então. O se então significa que se eu recebo, eu viajo. E se eu não recebo, eu não estou prometendo nada. Mas o se, somente se não. Gente, essa pessoa aqui é orgulhosa. Se e somente se eu receber o dinheiro é que eu viajo. Aí o fato que ele não recebe e viaja, ele mentiu. Ele descumpriu com a palavra dele, porque ele prometeu que só viajaria se e somente se recebesse o dinheiro. Agora, e se ele não receber e não viajar? Nesse caso, ele está falando a verdade. Por quê? Porque ele diz que se e somente se ele recebesse, ele viajava. Como ele recebe e viaja, verdade. Não recebe e não viaja, verdade. Agora, quando é que ele mente? Quando ele recebe e não viaja, ou não recebe e acaba viajando. Joia? Então isso aí é muito, muito importante entender. Certinho? Agora, pessoal, vamos fazer uma análise dessas proposições. Vamos verificar quando é que, em vez de eu só simplesmente fazer a tabela verdade, como nós fizemos aquela tabelinha que trabalhava o verdadeiro e o falso. Mas agora nós vamos fazer uma análise dessa proposição. Ou seja, vamos partir de uma verdade e de uma mentira e vamos descobrir o que é que acontece. Eu prometo que eu irei à praia e irei ao cinema. O fato é que se eu for à praia, eu tenho que obrigatoriamente ir ao cinema também para estar falando a verdade.
Por quê? Porque eu prometi que eu iria aos dois. Eu vou à praia e vou ao cinema. Se eu for à praia, eu vou ao cinema. E se eu não for à praia? Não existe essa possibilidade para que eu esteja falando a verdade. Não existe essa possibilidade para que eu esteja falando a verdade. Agora, Pedro, e se eu for ao cinema? Eu obrigatoriamente tenho que ir à praia, porque eu falei que eu iria aos dois lugares. Pedro, se eu não for ao cinema? Não existe essa possibilidade para que eu esteja falando a verdade. Porque se somente um deles for falso, o i já se torna falso. Tá certo? Muito bem. Agora, olha o que acontece com o ou. Na disjunção não excludente, no caso do ou, eu digo assim: irei à praia ou ao cinema. O que eu estou afirmando com isso? Que pelo menos uma dessas coisas é verdade. Irei à praia ou ao cinema. Pelo menos um dos dois é verdade. Aí o fato é que eu vou à praia. Se eu for à praia, eu já falei a verdade, gente. Eu disse que eu iria a pelo menos um dos lugares. Então, se eu vou à praia, independente de eu ir ou não ao cinema, eu já falei a verdade. Então, se eu for à praia, eu posso ou não ir ao cinema. Não dá para concluir nada. Mas se eu dissesse para você que eu não fui à praia, aí você concluía rapidamente que eu fui ao cinema. Se eu for à praia, eu posso ou não ir ao cinema. Mas se eu não fui à praia, eu tenho que ir ao cinema para que eu esteja falando a verdade. Pedro, então se você foi ao cinema, você pode ou não ter ido à praia. Exatamente. E se eu não fui ao cinema? Para que eu esteja falando a verdade, é obrigado que eu tenha ido à praia. Por quê? Pedro, eu não consigo decorar esse monte de V, o F, F, V, F, V. Gente, não tem nada que decorar. Nada. Por quê? Porque é só você entender uma coisa, que o ou significa que pelo menos uma das coisas é verdade. Não é para decorar, é para entender. Pelo menos uma das coisas é verdade. Se pelo menos uma das coisas é verdade, basta que eu vá à praia ou vá ao cinema para que eu esteja falando a verdade. No momento que eu fui à praia, eu posso ou não ir ao cinema. Mas no momento que eu não fui à praia, eu tenho que ir ao cinema, porque pelo menos uma das coisas é verdade. Ah, Pedro, está começando a clarear a ideia. Muito bem. Agora, e o ou? A disjunção excludente chamada de ou. Ou eu vou à praia, ou eu vou ao cinema. Nesse caso, eu vou botar ou eu irei à praia, ou eu irei ao cinema. E se eu fui à praia, qual é a conclusão? Se eu estou dizendo que ou, é porque somente uma das coisas é verdade. Se eu fui à praia, eu não posso ir ao cinema, gente. Porque somente uma das coisas é verdade. E se eu não for à praia? Se eu não for à praia, eu tenho que ir ao cinema para que eu esteja falando a verdade. Porque somente uma das coisas é verdade. Pedro, e se eu fui ao cinema? Como ou eu vou ao cinema ou eu vou à praia, se eu já fui ao cinema, eu não posso ir à praia. Mas se eu não fui ao cinema, eu tenho que ir à praia. Por quê? Porque pelo menos uma das coisas... Não, porque nesse caso, somente uma das coisas é verdade. Se esse é falso, o outro tem que ser verdadeiro. Ao contrário do que acontece com o ou simples, que pelo menos um tem que ser verdade, o ou, somente um tem que ser verdade. Tá vendo como é fácil? Agora vamos para o condicional, para o se então. Gente, no se então, eu digo, se eu receber dinheiro, então eu viajo. O que eu estou prometendo para você? Eu estou prometendo que se eu recebo o dinheiro, eu viajo. Aí o fato é que eu recebi o dinheiro. E se eu recebo o dinheiro, eu viajo ou não? Gente, eu tenho que, por obrigação, viajar. Porque eu prometi que se eu receber dinheiro, então eu viajo. Aí eu recebo o dinheiro, então eu viajo. E se eu não recebesse o dinheiro? Eu só prometi uma coisa para você. Se eu recebo, eu viajo. E se eu não recebo? Se eu não recebo, eu não prometi nada. Então eu posso ou não viajar. Olha que legal. Muita gente pensa errado. Pensa que se eu recebo, eu viajo. E se eu não recebo, eu não viajo. Mas isso cabe ao se e somente se. Nesse caso, a seta é única. Eu só estou prometendo uma coisa. Que se eu receber, eu viajo. E se eu não receber, eu posso viajar ou não. Gente, e se eu... Certo? Supondo que eu viajei. Se eu viajei, se eu recebo, eu viajo. Mas se eu não recebo, eu também não posso viajar?
Se eu recebo, eu viajo. Mas se eu viajo, eu posso ou não ter recebido dinheiro. Porque se eu recebo, eu viajo. E se eu não recebo, eu também posso viajar. Então, se eu viajei, não é uma garantia de ter recebido dinheiro. Eu posso ou não ter recebido. Pedro, mas e se eu não viajei? Ah, meu amigo, aí não tem para onde correr. Se eu não viajei, é porque eu não recebi. Porque se eu tivesse recebido, eu teria viajado. Mas como eu não viajei, é porque eu não recebi. Porque se eu tivesse recebido, eu teria viajado. Mas eu, como não viajei, eu não recebi. E aí vai gerar um ciclo eterno que eu ia ficar falando aqui para vocês, né? Então, que você entenda essa ideia. Eu estou prometendo que se eu recebo, eu viajo. Então eu posso até mais na frente, na próxima aula, nós vamos ver a questão da equivalência. Dizer que se eu recebo dinheiro, então eu viajo, é a mesma coisa de dizer que se eu não viajar, é porque eu não recebi. Isso é absolutamente a mesma coisa, certo? Ok. Você vai ter o quê? Bicondicional. Bicondicional. Você vai ter o quê? No bicondicional, você diz se e somente se. O se e somente se diz o quê? Se e somente se eu receber dinheiro, então eu viajo. Como eu estou falando para você que se e somente se eu receber dinheiro eu viajo, eu estou afirmando que se eu recebo, então é porque eu viajo. E se eu não recebo dinheiro? Eu prometi que se e somente se eu recebesse eu viajava. Então nesse caso, se eu não recebi, é porque eu não vou viajar. Se eu recebo, eu viajo. Se eu não recebo, eu não viajo. Porque eu prometi uma coisa, que se e somente se eu recebesse, então eu viajava. Ok? Gente, e se eu viajei? Se eu viajei, é inevitável, é porque eu recebi. E se eu não viajei? Se eu não viajei, é porque eu não recebi. Porque eu prometi que se e somente se eu recebesse, então eu viajaria. Viajo, recebo. Recebo, viajo. Inclusive eu posso dizer uma que se e somente se receber, então viajo, é equivalente ao contrário. Se e somente se eu viajar, é que eu recebi o dinheiro. Então eu posso trocar de lugar sem problema nenhum. Ao contrário do que você não podia fazer no se então. Se eu recebo, eu viajo. Mas se eu viajei, não é porque eu recebi. Mas no se, somente se eu receber, eu viajo. E se eu não receber, eu não viajo. Então, se eu viajei, é porque eu recebi. Se eu não viajei, é porque eu não recebi. Tá bom? Isso é a ideia principal do se, de todos os conectivos. Nós falamos do e, do ou, se então, e do se e somente se. Vamos lapidar um pouquinho mais isso aqui. Na nossa próxima aula, na aula 9, eu te encontro. É isso aí, um abraço e que a força esteja com você. Também mentiu, porque eu disse que eu iria à praia e iria ao cinema. Se eu deixar de ir a um ou deixar de ir ao outro, eu já menti. Ok? Vamos em frente. Outro conectivo interessante, que é o conectivo ou, que é a chamada disjunção. A disjunção é o ou, mas nós já vimos anteriormente que o ou, ao contrário do que muita gente pensa, o ou ele não é excludente. É tanto que eu botei disjunção não excludente ou não exclusiva. Significa o quê? Irei à praia ou ao cinema. Gente, eu estou afirmando, eu estou prometendo que neste fim de semana eu irei à praia ou ao cinema. Aí o fato é que eu vou à praia e também vou ao cinema. Então, nesse caso, eu estou falando a verdade ou estou mentindo? Eu estou falando a verdade, gente. Por quê? Porque se eu vou à praia e vou ao cinema, eu estou indo a pelo menos um dos lugares. E se eu vou à praia, mas não vou ao cinema, eu estou afirmando que eu iria à praia ou ao cinema. Se eu for à praia, mas não for ao cinema, mentira. Certo? Agora, se eu falar, eu vou à praia e ao cinema, e se eu for à praia, mas não for ao cinema, é mentira. Mas quando eu digo eu vou à praia ou ao cinema, se eu for à praia, mas não for ao cinema, eu falo a verdade.
E se eu não for à praia, mas acabar indo ao cinema, eu também estou falando a verdade. Porque eu queria que você se ligasse na ideia de que o ou é que pelo menos uma das coisas tem que ser verdade. E não que ou um ou outro vai ser verdade. Então a única maneira de eu estar mentindo é caso eu não vá à praia e não vá ao cinema. Olá, caro aluno, tudo bom? Hoje vamos ter um dos assuntos mais importantes com relação ao raciocínio lógico. Eu queria começar a nossa aula com uma frase muito interessante que eu costumo dizer que se você não faz nada mais do que lhe é pago, jamais será pago por aquilo que você faz a mais. Então, procure sempre no seu dia a dia dar o máximo de si, independente de você estar tendo ou não um retorno com relação àquilo ali, um retorno aparente, um retorno financeiro, um retorno, mas com certeza você mais na frente será valorizado por aquilo que você faz de diferente. E é isso que eu estou começando a aula para te parabenizar, porque você está fazendo algo diferente. Você está fazendo algo a mais e por isso você no futuro será pago por isso que você está fazendo hoje a mais. Parabéns, hein? Vamos começar então a nossa aula número 8, que vai trabalhar um assunto que eu acho que ele é comum a todos os concursos. Esse assunto dos diagramas lógicos passado é um assunto também importante, mas a continuação dele, a ideia dele, através agora da álgebra das proposições, ela é o que consolida todo esse teu conhecimento e que vai servir para todo tipo de concurso, seja do CESP, seja da Carlos Chagas, seja da ISAF. Então é um assunto extremamente importante e eu acho que se eu não for à praia e não for ao cinema, aí sim eu vou estar mentindo, porque eu afirmei que eu iria à praia ou ao cinema, ou pelo menos um desses lugares tinha que ser verdade, pelo menos uma dessas afirmações tinha que ser verdade. Irei à praia ou irei ao cinema tinha que ser verdade, ok? Agora, Pedro, e quando é que somente uma das coisas é verdade? Quando nós usamos o ou seja, a disjunção excludente. A disjunção excludente significa o quê? Que ou eu vou à praia ou eu vou ao cinema. Olha como é que eu vou escrever aqui agora. Ou eu irei à praia, ou eu irei ao cinema. Ou um ou outro. Mas nesse caso, não ambos. O símbolo que agora nós vamos usar, o Vzinho simplesinho, é um ou. E quando eu boto esse Vzinho e boto esse tracinho embaixo, é uma maneira de representar o ou. Ou um ou outro, mas não ambos. Então, o fato é, se eu for à praia, certo? Se eu for à praia, mas e também for ao cinema, se eu for aos dois, nesse caso eu estou o quê, gente? Mentindo. Por quê? Porque eu disse, olha, vamos supor que a mãe, o filho prometeu para a mãe, mãe, não se preocupe, eu sei que eu estou saindo demais, esse fim de semana, ou eu vou à praia, ou eu vou ao cinema. Ele está prometendo que ele só vai a um dos lugares, aí ele vai aos dois, então ele mentiu. E se ele for à praia, mas ele realmente não for ao cinema, ele falou a verdade ou ele mentiu? Esse caso ele falou a verdade, porque ele disse que ia somente a um dos lugares. E se ele não vai à praia, mas ele vai ao cinema, nesse caso ele também está falando a verdade, porque ele está indo a verdadeiro ou falso. E agora nós vamos trabalhar com um conectivo. No caso, eu vou começar pela conjunção, ou conectivo e. Ela trabalha o quê? Exemplo, irei à praia e ao cinema. Eu estou afirmando que quando chegar o final de semana, pode ter certeza, eu vou à praia e vou ao cinema. Eu estou falando que eu vou aos dois lugares. Observe que eu tenho um conectivo e. Esse conectivo e é representado por esse Vzinho de cabeça para baixo. É até parecido com o conjunto interseção. Então esse Vzinho de cabeça para baixo, que é o conjunto interseção, é o conjunto de todo. É quando eu tenho uma proposição e outra proposição, mas que ambas têm que ser verdadeiras. Ou seja, supondo que eu fui à praia e também fui ao cinema, quando eu digo irei à praia e irei ao cinema,
eu estou falando a verdade ou estou mentindo? Eu estou falando a verdade. Por quê? Porque eu disse que eu iria à praia e iria ao cinema. E fui aos dois. Então eu falei a verdade. Agora, e se eu digo, irei à praia e irei ao cinema, mas eu vou à praia, mas não vou ao cinema, então, conclusão, eu menti. Se eu vou à praia e vou ao cinema, eu falo a verdade. Se eu vou à praia, mas eu não vou ao cinema, eu minto. E se eu não for à praia, eu já menti. Independente de eu ir ou não ao cinema, eu já menti. Por quê? Porque eu só estarei falando a verdade se eu for a ambos. Se eu for à praia e for ao cinema. Se eu deixar de ir a um ou deixar de ir a outro, eu já menti. E se eu não for aos dois, Pedro? Gente, se você não for aos dois, você tem talvez algo que quebra um pouquinho alguns paradigmas que você tenha. Então, por isso é importante você estar atento, assistir novamente essa aula, para poder alavancar essa ideia. Pessoal, esse assunto dos diagramas lógicos, da álgebra das proposições, ela é chamada, às vezes, de outros assuntos. Em vez de ser o nome álgebra das proposições, às vezes é lógica proposicional, álgebra das proposições, análise de proposições, é onde nós vamos ver tabela verdade, é onde nós vamos ver conectivos lógicos. Então, às vezes, alguns editais aparecem nomes diferentes. Álgebra das proposições, lógica proposicional, lógica sentencial, análise de sentenças, pode aparecer conectivos lógicos, pode aparecer tabela verdade. Então ele pode estar trabalhando com uma série de nomes diferentes, e aí você pense, nossa, esse assunto não estava no programa que eu vi. Mas, gente, depende do autor, depende da organizadora, qual é o nome que ele dá ao conteúdo. Mas não existe uma regra geral. Então eu vou te dizer o quê? Nesse curso você vai estar vendo tudo que faz parte do raciocínio lógico formal. Depois tem outras coisas que são consideradas raciocínio lógico. São questõezinhas de problemas de matemática, que aí eles estão dentro da parte da matemática, né, mas não da lógica formal, ok? Bem, então a álgebra das proposições, ou lógica proposicional, ela trabalha com proposições, com conectivos. Nós já vimos que existe uma coisa chamada de proposição. A proposição, ela é uma afirmação a qual eu posso atribuir um valor lógico, verdadeiro.